Bom dia, meninos! Hoje nós falaremos dos principais tipos climáticos do Brasil e do mundo. Nós aprendemos que um clima é um estado quase que constante da atmosfera. Um tipo climático ele é condicionado pelos fatores que a gente estudou, né, nas últimas aulas, tais como a latitude, a altitude, as massas de ar, pressão atmosférica, continentalidade, maritimidade, ou seja, a formação de um clima depende de um monte de fatores. A partir daí, os principais tipos climáticos do mundo são o equatorial, o tropical, temperado, desértico, subtropical, polar, frio de montanhas. E assim nós temos que caracterizar esses tipos climáticos destacando as temperaturas ao longo do ano e a distribuição das chuvas, as precipitações. No caso do clima equatorial, ele é caracterizado por temperaturas elevadas a maior parte do ano e alta umidade, ou seja, grandes possibilidades de chuvas, excesso de chuvas na maior parte desse clima ao longo do ano. E aí nós temos o clima temperado. Esse clima temperado ele está nas chamadas zonas temperadas da Terra, entre os círculos polares e os trópicos de Câncer e Capricórnio. Ele é caracterizado pelas estações do ano serem bem definidas. O que acontece na Europa, nos Estados Unidos, em boa parte do Canadá? As temperaturas no verão são bastante elevadas, ondas de calor, os raios solares incidem com maior frequência nas áreas temperadas, justamente no verão. E no inverno nós temos o contrário, né? Menor luminosidade e, consequentemente, temperaturas muito baixas, próximas de zero, inferiores a 0 grau, e nós temos presença marcante de neve em boa parte da Europa, dos Estados Unidos, do Canadá, pela influência do clima temperado, onde as temperaturas e precipitações são condicionadas pelas estações do ano. E o clima é tropical. De maneira geral, as chuvas são concentradas no verão, com maiores temperaturas, umidade alta, calor, chuva. E as temperaturas caem no inverno, assim como o índice de chuvas. Assim, nós temos um panorama geral dos tipos climáticos mundiais. Neste momento, nós vamos caracterizar com mais detalhes os tipos climáticos brasileiros. O equatorial, ele abrange a região norte do Brasil, a região amazônica do Brasil. Qual a característica marcante? Nós já falamos agora há pouco. Chuvas elevadas o ano todo e temperaturas altas, ou seja, calor, umidade, consequentemente, chuvas a maior parte do ano. É o clima mais chuvoso do Brasil. O clima tropical, basicamente, ele é dividido da seguinte maneira: as chuvas e temperaturas são maiores no verão. Só que depende de outros fatores, como por exemplo a altitude. A presença de serras aqui nessa região da zona da Mata Mineira, nós temos a formação do clima tropical de altitude. É o que faz as temperaturas serem um pouco mais agradáveis, mais amenas a maior parte do ano. A influência das serras, né, diminuindo um pouco a temperatura a maior parte do ano. O clima tropical do Brasil Central, da região de Goiás, maior parte do Mato Grosso, Brasília, ele é caracterizado pela forte presença de massas de ar secas, a massa de ar tropical continental, o que faz dele um clima mais seco a maior parte do ano, ou seja, com menos chuvas, e também é caracterizado pelo calor a maior parte do ano. Já o clima tropical litorâneo, ele abrange, como a gente já falou, a faixa litorânea do Brasil. Ele recebe grande influência das massas de ar do Oceano Atlântico, a massa tropical atlântica. Qual a consequência básica? Chove mais ao longo do ano, maior umidade, mais chuvas. As temperaturas
são altas a maior parte do ano e com presença de chuvas constantes, devido à presença de massas oceânicas, grande atuação delas. O tropical do interior do Nordeste, do sertão do Nordeste, ele é semiárido, ou seja, é o clima com menor umidade no Brasil, ou seja, com menos chuvas. É onde nós temos a presença da seca, o polígono da seca no Nordeste. Nós temos calor acompanhado de seca. Aí, esse clima tropical semiárido, que é o clima menos chuvoso, mais seco, portanto, do Brasil. O clima subtropical, ele é caracterizado pelas estações do ano mais bem definidas, não tão bem definidas como o temperado, mas ele é caracterizado pelas chuvas, pelo calor, principalmente temperaturas muito altas no verão, dezembro, janeiro, nos estados, né, do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. Nós temos também as temperaturas muito baixas no inverno, menor luminosidade, menor índice de chuvas, as temperaturas caem bastante, principalmente nas serras catarinense e gaúcha, por causa da influência de um outro fator, a altitude. Nós temos a presença de neve em certas cidades, né, da Serra Gaúcha, catarinense, no período de inverno. Portanto, os principais tipos climáticos brasileiros são o equatorial, o tropical, que se divide em tropical do Brasil Central, tropical semiárido, tropical litorâneo, tropical de altitude. Basicamente, seriam as chuvas e temperaturas maiores no verão. Claro que de acordo com as variantes que a gente ressaltou anteriormente. E o clima subtropical, presente no sul do Brasil. Aí nós vamos tirar algumas conclusões importantes. A principal delas, que ao analisarmos um tipo climático, nós vamos perceber a distribuição das chuvas ao longo do ano, se chove pouco, se chove mais no verão, se chove durante o ano todo, com frequência, se as temperaturas caem bastante no inverno, se as estações do ano são mais bem definidas ou não. Portanto, o principal da gente analisar de um tipo climático são as chuvas e as temperaturas, esses dois fatores importantes para analisarmos um tipo climático. E assim, nós percebemos que o Brasil tem esses tipos climáticos bem influenciado pela latitude. Por exemplo, clima equatorial, ele é bastante úmido, quente, na Amazônia, influência do Equador. O clima tropical, influência também da latitude, subtropical, mas é bom a gente ficar atento àqueles outros fatores, as massas de ar úmidas, trazendo mais chuvas, secas, trazendo menor índice de chuvas. E aí nós temos a influência desses fatores na formação dos climas equatorial, os climas tropicais brasileiros, o clima subtropical. O Brasil é um país onde a influência desses fatores seria fundamental para a formação dos tipos climáticos, ok?